Gênesis, capítulo de número 6, a partir do verso 9. O texto diz o seguinte: este é o relato de Noé e sua família. Noé era um homem justo, a única pessoa íntegra naquele tempo, e andava em comunhão com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Deus viu que a terra tinha se corrompido, estava cheia de violência. Deus observou a grande maldade do mundo, pois todos na terra haviam se corrompido. Assim Deus disse a Noé: decidi acabar com todos os seres vivos, pois encheram a terra de violência. Sim, destruirei todos eles e também a terra. Construí uma grande embarcação, uma arca de madeira, de cipreste, e cubra com betume por dentro e por fora, para que não entre água. Divida toda a parte interna em pisos e compartimentos. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22,5 de largura, 13,5 de altura. Deixe uma abertura de 45 centímetros debaixo do teto, ao redor de toda a arca. Coloque uma porta lateral e construa 3 pisos na parte interna, inferior, médio e superior. Preste atenção. Em breve, cobrirei a terra com um dilúvio que destruirá todos os seres vivos que respiram. Tudo que há na terra morrerá. Com você, porém, firmarei a minha aliança. Portanto, entre na arca com sua mulher, seus filhos e as mulheres deles. Leve na arca com você um casal de cada espécie de animal selvagem e doméstico, um macho, uma fêmea, para mantê-los com vida. Um casal de cada espécie de ave e de cada espécie de animal que rasteja pelo chão viverá até você, para que os mantenha com vida. Cuide bem, para que haja alimento suficiente para a sua família e para todos os animais. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe havia ordenado. Convido você, queridos, a fechar teus olhos. Que você possa estar colocando a tua vida no altar do Senhor, para que Ele possa ministrar no teu coração o que você necessita e não o que você deseja. Que Ele possa estar te restaurando, fortalecendo, livrando, sustentando. Que Ele seja o centro de tudo e todas as coisas em você e através de você. Pai querido, obrigado por essa manhã, por esse tempo. Eu peço ao Senhor pela minha vida que vou compartilhar aquilo que o Senhor já colocou ao meu coração. Que eu possa ser apenas o canal, porque a fonte é Jesus e Ele está aqui. Que a nossa vida, a nossa mente possa ser renovada pela Tua palavra, que possamos ser fortalecidos pela força do Teu poder, do Teu Espírito Santo que aqui está. Quebra todo mal, toda barreira, seja física, seja emocional, espiritual, financeira, para que aquilo que o Senhor começou na nossa vida se complete até o dia de Cristo Jesus, Pai. Essa é a minha oração, em o nome de Cristo Jesus. Amém. Eu estava compartilhando com a Lu, depois que preparei os 2 sermões, que eu estava falando para o Senhor, o que eu vou compartilhar? Eu estou perdido, estou sem direção do que eu vou compartilhar com a igreja para esse final de semana. E Deus falou no meu coração, Jonas. Depois Deus falou no meu coração, Noé. Depois que eu preparei os 2 sermões, que eu fui ver que haviam 2 barcos na história. Que eu analisei, o que o Senhor quer compartilhar agora? Nessa primeira meditação da manhã, nós vamos falar sobre Noé. Nós vamos falar sobre os desafios e a recompensa para quem obedece. Porque obedecer é um desafio. E para quem decide obedecer, existe uma recompensa.
Desafios são coisas que estão relacionadas à nossa vida dia a dia, são competições para ou alguma coisa que queremos realizar, queremos construir. E a recompensa, ela é o prêmio, é a retribuição por algo que eu fiz. E Deus, na sua palavra, diz que Ele honra aqueles que lhe honram. Ele guarda, Ele cuida, Ele sustenta, Ele ajuda, Ele fortalece. Cada um de nós, queridos, que aqui está nessa manhã, estamos sujeitos a desafios que surgem no decorrer da nossa história. Você sabe das suas dificuldades, das circunstâncias que estão ao teu redor. De repente hoje, agora, está tudo bem com você, com a tua casa, com a tua família, mas estamos sujeitos ao dia de amanhã, o dia que há de vir, nós não conhecemos, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Quando nós olhamos para esse texto, ele traz uma informação muito importante acerca de Noé, mas não acerca da família de Noé. O texto vai dizer no verso de número 9 o seguinte: Noé era um homem justo e perfeito nas suas gerações. Noé andava com Deus. O texto não está dizendo que Noé e a sua casa, a sua família, os seus filhos andavam com Deus. O texto não está dizendo que os seus vizinhos, que os seus amigos, seus colegas, aonde ele convivia, andavam com Deus. Mas o texto vai deixar bem claro que Noé era um homem justo, que era um homem perfeito naquela geração. Ele andava com Deus. Pessoas que buscam a presença do Senhor, que estão alinhadas para que os propósitos do Senhor se cumpram na vida deles, vão salvar a sua história, vão salvar a história da geração da tua família, da tua casa. E realmente, queridos, a recompensa é para quem obedece, mas o desafio é viver essa fase que o Senhor quer trabalhar em cada um de nós, a viver essa geração. E nós vivemos num contexto parecido com o de Noé. Uma geração corrompida, uma geração que está preocupada com seus próprios interesses, mas não com os da sua casa, preocupada com os interesses daquilo que ela quer ganhar, daquilo que ela quer viver, experimentar e desfrutar. Agora, os que estão ao meu redor, aqueles que estão perto de mim, pouco importa. Nós vemos isso pela realidade da nossa nação. Como eu falei, 1 Samuel 2,30 vai dizer: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Eu creio com toda certeza que você não despreza o Senhor, nem a palavra dEle, mas o Senhor está nos chamando cada vez mais para alinharmos o nosso propósito, a nossa vida, a nossa fé, a nossa dependência cada vez mais com Ele, para que os planos e os propósitos dEle se cumpram na nossa vida e através da nossa vida. 6:22, assim Noé fez conforme a tudo que Deus lhe mandou, assim ele fez. O maior desafio, queridos, é nós fazermos exatamente aquilo que o Senhor tem nos direcionado a fazer. Para conquistar algo, para realizar algo, para experimentar da paz de Deus que excede todo o entendimento, nós vamos ter que obedecer, nós vamos ter que avançar, buscando enfrentar os desafios adversos que estão ao nosso redor. E eu quero compartilhar 4 coisas que eu encontrei nesse texto sobre essa narrativa de Noé, da arca, de tudo que estava ao redor dele, que tem a ver com a minha vida e com a sua vida, para que nós possamos ser recompensados. E quando eu digo recompensa, não é financeira, queridos, é algo muito maior que isso, financeiro, qualquer outra coisa. A palavra do Senhor diz que ela vem a ser acrescentada a partir do momento que eu busco a Deus, a partir do momento em que eu vou derramar o meu suor, e por aí vai. A primeira coisa, queridos, o verso de número 13, diz o seguinte: então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Pessoas que estão alinhadas com a vontade de Deus, pessoas que têm buscado o Senhor em oração, pessoas que têm procurado viver conforme os propósitos do qual Deus quer realizar na nossa vida, que Deus quer realizar através da nossa vida. Deus dá uma direção do futuro, Deus dá uma direção, uma visão daquilo que Ele vai realizar em nós e através de nós. Ele começa a trabalhar e revelar a cada um de nós o que Ele quer fazer. E Deus chama Noé, diante daquela
nação, diante daquele povo, de toda aquela terra, naquele momento onde estavam corrompidos. Deus vê nele um homem diferente de todos os demais e chama para a conversa. Fala: Noé, eu quero te dar uma direção, eu quero te dar uma visão, eu quero te dar um propósito para se cumprir em você, através de você, para com toda a tua casa. Eu quero trabalhar contigo, eu quero direcionar você para algo muito maior. Eu quero salvar a tua família, porque todo esse povo que vive ao teu redor está corrompido, está vivendo no pecado, está fazendo tudo aquilo que me desagrada e agrada aqueles que estão com ele. O Senhor quer te dar uma direção para o futuro, querido e querida. Uma visão do futuro, daquilo que Ele quer realizar na nossa vida, na nossa igreja, na nossa cidade, na nossa nação. Ele quer usar você para que isso se torne realidade. Pessoas que andam na presença de Deus têm uma visão do futuro. Não se preocupam com o dia de amanhã, porém trabalham para o dia de amanhã. Se ocupam com isso, por aquilo que Deus colocou no coração deles para ser feito, e não aquilo que eles tinham no coração para ser realizado. Não que aquilo que está dentro do nosso coração é totalmente errado, mas muitas vezes está desalinhado com o propósito daquilo que Deus quer realizar. Deus anuncia a Noé a situação daquele povo. Anunciou o fim de todas as coisas, devido à corrupção de toda a humanidade. E como eu disse, os dias que vivemos não são diferentes. E eu vejo 3 coisas que acontecem aqui: a possibilidade, a realidade e a necessidade. Porque nós ficamos na possibilidade de que Deus não vai fazer isso. Não, Deus é um Deus de amor. Como pode um Deus de amor ser um Deus tão irado e mandar alguém para o inferno? Como pode um Deus de amor permitir que isso venha acontecer comigo, com a minha casa, com a minha família? Como é que pode um Deus tão bom que criou todas as coisas e nós começamos a livrar algumas coisas da nossa vida e colocando a culpa em Deus, assim como Adão fez, porque foi a mulher que o Senhor me deu. Eu não pedi, eu estava tranquilo cuidando do jardim, eu estava tranquilo dando nome ao boi, à vaca, ao cavalo, à bezerra, mas o Senhor não, o Senhor veio e colocou aí a mulher, tirou de mim ainda por cima. É exatamente isso que Adão faz. Deus anuncia a situação atual. E, queridos, nós ficamos na possibilidade de que isso não vai acontecer. Isso não vai me afetar porque Deus me ama. Aí nós queremos aproveitar o máximo da realidade, as coisas dessa terra, aquilo que é bom, que Deus criou para mim e para você poder desfrutar. Ele fez isso. A questão é que muitas vezes nós colocamos a nossa vida somente nessas coisas, somente nas coisas dessa terra. E aí falhamos. E aí nós temos que enfrentar a necessidade, porque o fim, ele está próximo. Vai acontecer. É uma realidade isso, queridos. É a necessidade de entender que o Senhor nos ama. E a Bíblia diz que Ele corrige os filhos a quem Ele ama. Para isso, nessa manhã, Deus está convidando, desafiando, te chamando a alinhar a sua vida àquilo que Ele quer realizar em você, através de você, para você, com a tua casa, com a tua família. Está me entendendo? Diz amém. Glória a Deus. Outra coisa que eu vejo na vida de Noé, queridos, é que ele trabalha para a realização do futuro. Deus diz a ele o que vai acontecer com aquele povo. Deus fala: eu vou acabar com tudo isso. Dá uma visão de futuro, uma direção. E diz para ele agora: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. E dessa maneira a farás de 300 côvados de comprimento da arca, e de 50 côvados de largura, e de 30 côvados de altura. Farás uma arca, na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Falhares, andares, baixo, segundo e terceiro andar, ou superior, conforme a sua versão. Queridos, Deus quer que você trabalhe na realização do futuro, daquilo que Ele te direcionou, da visão que Ele te deu, da forma conforme Ele orientou, porque Ele traz toda a planta da arca para Noé. Ele informa o que vai acontecer e Ele te dá a planta. É exatamente isso que você precisa fazer, Noé, para salvar você e a tua casa. E quem crer naquilo que você está anunciando, pode entrar na arca e participar contigo dessa salvação.
Queridos, é que muitas vezes nós não queremos trabalhar em prol daquilo que o Senhor quer realizar na nossa vida. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Efésios 3:20. Nós cremos no poder de Deus, no agir de Deus, nos milagres de Deus. Há mais de 2000 anos nós cremos que e toda a Escritura ela tem se cumprido e vai se cumprir até o fim dos tempos, até a volta do nosso Senhor, quando Ele vier nos resgatar. Mas eu estava pensando, o Senhor poderia ter dado uma arca para Noé. Fala, Noé, é o seguinte, eu vou te dar um presente. Vamos dar um passeio, vamos dar uma volta. Eu vou te mostrar uma coisa que eu criei e é para você e a sua família. Deus não fez isso. Deus tem uma conversa com ele do que havia de vir, da direção do futuro, mas fala para ele, agora é o seguinte, você vai trabalhar para construir. Você vai ter que fazer. Você vai ter que derramar o teu suor para que essa obra se torne realidade e você possa se salvar, salvar a sua família e aqueles que vierem a crer. Queridos, o Senhor está chamando a mim e a você para trabalhar na realização do futuro daquilo que Ele tem colocado no coração dessa igreja, no coração dos sacerdotes do lar. De cada um de nós, quando debruçamos na presença do Senhor, com toda certeza Ele te dá direções. Ele te mostra o caminho, mas quer caminhar com você nesse caminho, nessa estrada, para enfrentar as adversidades da vida. Deus poderia ter dado um barco a ele, não deu. Ele poderia simplesmente inaugurar o barco. Ele poderia chamar o pessoal para a festa. Olha, o Senhor Deus, Ele me deu um presente. Eu vou fazer uma festa, a gente vai inaugurar esse barco. E eu quero que vocês entrem nesse barco para participar comigo dessa festa. Não aconteceu isso, queridos. Ele recebeu a orientação de como ele deveria fazer, assim como eu e você recebemos. Josué 1:8, não se aparte da tua boca o livro dessa lei, tendo cuidado de guardar tudo quanto nela está escrito, e é tudo, não é parte dela. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O sucesso vem no final de tudo aquilo que foi orientado antes. Noé passa aqui a investir tempo, e um bom tempo. Aí o texto não fala exatamente o período em que a arca ficou pronta, mas diz no capítulo 5 que Noé tinha 500 anos quando teve seus filhos. E no capítulo 7 vai dizer que quando o dilúvio se encheu por completo, ele tinha 600 anos. Então imaginamos aí que de 80 a 100 anos ele ralou, trabalhou. Nesse processo, as pessoas vinham perguntar, o que você está fazendo? Um barco. Porque Deus falou que vai acabar com tudo. Barco para quê? Desse tamanho. É louco esse Noé. É um homem justo, é um homem bom, mas não bate bem da cachola. É anormal, é doido. Deus não falou para ele quanto tempo duraria a construção, ou o dia exato em que as coisas haveriam de acontecer. Ele deposita a fé naquilo que o Senhor falou. Ele deposita o seu tempo naquilo que o Senhor falou. Ele deposita o seu suor para a realização do trabalho que o Senhor ordenou. Porque é tudo isso que ele tem que fazer. Ele entende, ele compreende, ele deposita a fé, investe o tempo, talvez os seus recursos. Porque na minha leitura, queridos, eu não vi que Deus falou assim, ó, vou te dar 100 mil reais, vou te dar não sei quantas dracmas, vou te dar pedras de ouro para você comprar o material. Não vi isso. Até creio que naquele momento você ia lá, cortava madeira, você trazia, você construía, você fazia as coisas conforme você podia lá. Mas o Senhor não deu recursos a ele. É isso que o texto está mostrando. Você vai trabalhar, você vai ter que investir tempo, você vai ter que ralar, vai enfrentar o preconceito das pessoas que vão passar e vão tirar sarro de você. E vai gastar com isso também, você vai investir. Bota a mão no bolso aí, não é? E vai comprar madeira, vai comprar prego, vai preparar aí, não sei se tinha vidro, não tinha. Na época não tinha vidro, não. Deus não deu recursos, queridos. E algumas vezes, eu só vou fazer se me der. Não, o Senhor vai acabar. O Senhor está falando que a minha casa, se ela viver desse jeito que está vivendo, meu filho vai para a droga, minha filha vai para a droga, vai para a prostituição, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Não, então vem aqui, manda um anjo do Senhor para pregar para eles. Queridos, a palavra do Senhor, e aqui eu vou usar o texto que o irmão Valdeci usou na quarta-feira, fui edificado com a palavra dele, Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier a mão para fazer,
faze-o conforme as tuas forças. Em outra versão, faça com todas as suas forças. Porque na sepultura para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O que eu e você precisamos fazer como filhos, como pais, como irmãos, como servos de Deus, é agora, é hoje. Porque amanhã não adianta mais, depois que você morrer, depois que seu filho morrer, depois que teu esposo, tua esposa, teu pai morrer, vou honrar meu pai agora. Todo dia 2 de novembro eu vou lá no cemitério, vou limpar o túmulo dele. Queridos, já foi. É honrar agora, é amar agora, é perdoar agora, é se importar agora. É hoje, não é amanhã não. Tudo quanto vier para fazer, faça com todas as tuas forças. Invista o teu melhor. Porque depois que você partir, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Invista o que você tem, seja tempo, seja recursos, seja o suor, na construção daquilo que Deus te mandou realizar. E não naquilo que você quer fazer para desfrutar. Está me entendendo? Diz amém. A informação no verso 17 que Deus deixa a Noé. Porque eis que trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra vai acabar. Uma outra lição, queridos, que eu encontro na vida dele. Noé, ele firma uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Deus firma uma aliança com Noé. Verso 18 vai dizer: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu, teus filhos, tua mulher, tuas mulheres, e teus filhos contigo. Deus faz um compromisso com ele, porque aliança é isso, é um acordo, é um compromisso, é um pacto. E tanto Noé, quanto Deus, cumpriram essa aliança. Uma questão que eu e você precisamos avaliar dia a dia, são as alianças que fazemos, os compromissos que fazemos, os pactos que fazemos, sociedades, e tanto vai qualquer tipo de aliança que eu e você possamos imaginar. Nós precisamos entender, ou cumprimos, ou nós sofremos com as consequências daqueles votos ou compromissos que nós realizamos nessa terra. Compromissos que Deus às vezes não aprova, que Deus não disse para fazer. Deus fez uma aliança com Noé, onde as duas partes cumprem aquilo que foi prometido. A Bíblia diz, queridos, em Mateus 5,37, seja porém o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disto é procedência do maligno. E ele está dizendo no contexto geral, vou chegar às 9h30, 15 para as 10 eu estou chegando, 15 para as 11, 15 para o meio-dia, eu disse, mas não fiz. Existem os imprevistos nesse processo, trânsito, e tanto vai. Ou passar a madrugada assistindo o UFC, ou qualquer outra coisa, daí perder o horário. Nossas prioridades, nossos compromissos, daquilo que sai da nossa boca, queridos, nós devemos cumprir. Porque Deus, Ele olha o nosso coração e recompensa aqueles que lhe honram. Porque quando eu quebro um pacto, um compromisso, uma aliança, eu deixei de cumprir algo e o Senhor fala, você disse que ia fazer, mas você não fez, você pecou. Tiago diz que aquele que sabe fazer o bem, porém não faz, comete pecado. E queridos, quantas coisas eu e você e muitos outros que servem ao Senhor sabem fazer, mas não faz, e estamos cometendo pecado diante de Deus, diante das pessoas. O desafio que fica para cada um de nós, queridos, é fazer uma aliança com Jesus. Uma aliança, um compromisso, um pacto, porque Ele não quebra esse compromisso. Ele deixou seu trono de glória, desceu entre os homens, derramou teu sangue na cruz do Calvário por mim e por você, mesmo sem merecer, Ele nos amou e Ele cumpriu o pacto, a aliança, o compromisso com o Pai, para poder nos resgatar. Firmar um compromisso, uma aliança de levar a nossa família aos pés de Jesus, a salvação. Deus disse a Noé, eu vou te salvar. A tua esposa, vou salvar ela. Teus filhos, vou salvar eles. As tuas noras, eu vou salvá-las. Deus faz a obra por completo. Mas Noé precisava cumprir
aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Da mesma forma, queridos, a cada um de nós. A aliança, o compromisso Deus tem é com você e sua família. E não com os nossos desejos, as nossas vontades. Embora algumas vezes eu vejo Deus cumprindo isso na nossa vida. Eu tenho vontade, tenho um sonho de realizar isso. E Deus vai lá e abençoa. E a última coisa que eu quero compartilhar com você, queridos. Por favor. É para cá. Passa para mim, por favor. Deus, Ele fala para mim e a você, conclua a obra do futuro. O verso 22 vai dizer: assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou. Assim ele fez. Eu e você temos o desafio de obedecer a Deus, mesmo quando não entendemos o porquê, mas Ele sabe o porquê, o para quê. Os nossos questionamentos, as nossas questões que Deus, eu não estou entendendo, assim como o José do Egito. E essa semana a minha meditação estava nele, voltei à leitura do começo da Bíblia, e caí lá em José, e aprendendo com aquele jovem. Ele não questiona Deus por nada que acontece na vida dele, e ele vê o cumprimento 13 anos depois. Noé, ele obedece a Deus. E ele vai construir, enfrenta os anos, e não vê a obra sendo realizada. Talvez no ano 70 da vida dele, desse período de 100 anos de construção, já estaria pronta aquela arca, e ficou lá parada. E assim talvez são os sonhos que estão no nosso coração, parado. E a gente olha e fala: Deus, o Senhor prometeu, mas não estou vendo nada acontecer. As águas não estão subindo, não está caindo uma gota do céu. O Senhor nos chama para concluir a obra do futuro. E assim como Noé fez e concluiu, Noé realizou o que Deus mandou. E também o que ele desejou, porque ele queria se salvar. Ele não queria se perder, ele não queria morrer. Ele queria salvar a sua esposa, queria salvar a sua família. E ele concluiu a obra do futuro. A diferença, queridos, é que ele ouviu a Deus e ele obedeceu e ele fez exatamente conforme Deus disse. Ele não disse: eu posso usar um outro tipo de material. Não, ele não questionou. Noé era o diferencial em meio a um povo mau. Ele era justo, ele era bom. Noé deu ouvidos à voz e à orientação de Deus, enfrentou o tempo, não viu a promessa se cumprir por longos anos. E algumas coisas mais que eu vi, queridos. Deus revelou a Noé o que ninguém viu. Capítulo 2, de 5 a 6 diz: ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície. Quem está alinhado com a vontade de Deus, quem tem se derramado na presença do Senhor, queridos, além de dar a visão do futuro, revela o que ninguém mais está vendo. Assim ele fez com Noé. Não havia caído uma gota do céu, porque era da terra que brotava as águas. Ele não guardou para si o que havia de vir, ele compartilhou. Ele disse: Deus vai acabar com toda essa terra. Entre na arca, enquanto estamos construindo, ajude, trabalhe, invista, avise a sua família. 2 Pedro 2,5 diz: preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas que era a sua família. Ele pregou, ele anunciou, ele compartilhou. Queridos, não guarde para si aquilo que o Senhor tem revelado ao teu coração, para a tua casa, para a tua família, para o teu colega de trabalho, para teu colega de universidade e onde quer que você esteja inserido. Noé, ele creu na promessa de Deus. Hebreus 11:7 vai dizer: pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam,
movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Ele creu na promessa de Deus. Nosso desafio é crer na promessa de Deus. Ageu 2:9 vai dizer que a glória da segunda casa é maior que a da primeira. Eu não sei quais são as dificuldades, as adversidades, mas o que o Senhor tem para você é muito maior. Como eu disse, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele tem poder, muito mais além do que eu posso imaginar. Mas é segundo o poder dele que opera na nossa vida, no nosso coração e na nossa casa. Agora, queridos, como é que eu e você podemos alinhar a nossa vida com Ele? Como é que nós possamos ter de Deus essa revelação, essa visão, essa direção do futuro? Como é que eu posso cumprir e realizar a obra do qual Ele colocou na minha vida? Gênesis 6:9 vai dizer: estas são as gerações de Noé. Era homem justo, perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. O desafio é eu e você caminharmos com o Senhor Jesus. Nós conhecermos Ele face a face. Entender que os planos e propósitos dele precisam se cumprir na minha vida, na minha casa e onde quer que eu esteja. Ele andou com Deus e por isso ele era um homem justo e bom. Ninguém mais ali estava caminhando com Deus. O verso 14, queridos, ainda para aplicar como é que eu posso viver isso do Senhor. O verso 14 desse capítulo 6 diz: e faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume. Mais adiante nesse versículo vai dizer que é para que não entre água. O Senhor está dizendo, é tempo de fechar as brechas da sua vida, daquilo que há na tua mente, para que você possa renovar a mente. Romanos 12:2, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E o verso 1 vai dizer: achegai-vos a Deus, portanto, em sacrifício vivo. Ele está me chamando a mim e a você para nos achegar a Ele, para caminhar com Ele, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade, fechando as brechas daquilo que tem me atrapalhado de viver algo muito maior do Senhor. Deus usa o que você tem, não o que você não tem. Noé teve que investir aquilo que ele tinha: tempo, a vergonha e recursos para a construção ou para salvar a sua família. E queridos, o maior segredo está no verso 22. Assim fez Noé conforme a tudo que Deus lhe mandou. Assim ele fez. Então, queridos, o Senhor está te chamando para obedecer.